vai entender que ele tem a condenação e aceitar aquela condenação como alguém que errou, né? Não vai, ainda que ele permaneça detido, tomando, fazendo, sendo moldado em uma nova disciplina para voltar para a sociedade, ele ainda vai recusar aquela punição sobre ele. Ele nunca vai aceitar, né? Mas, por quê? Porque não está enxergando a realidade. Está no escuro. Todo homem que está em trevas, você pode perceber que ninguém, você vai dizer, você precisa de Deus. Ele vai dizer o quê? Eu já tenho Deus. Não é verdade? Se você falar com ele, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno, você vai ser condenado. Aí ele fica louco. Por quê? Porque não enxerga. Nós vamos na Bíblia, vamos ver a respeito de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não era um homem leigo, ele era um religioso, estudado, né, um rabino, Gamaliel. Saulo de Tarso estava tão cego, vivendo tanto em trevas, que a religiosidade também nos mete a trevas. Ela nos cega das coisas de Deus. É visto que os judeus, por exemplo, são judeus. Estavam no meio da religiosidade e não permitiram, ou seja, Jesus estava entrando em Jerusalém, eles estavam dentro do templo, clamando por Deus. E o Filho de Deus estava entrando em Jerusalém, eles não perceberam que o Filho de Deus estava entrando. Ou seja, estavam rejeitando o Filho de Deus e dentro do templo, chamando por Deus. Quer dizer, nós precisamos ter essa certa humildade, por quê? Porque os nossos olhos estão abertos. Saulo não tinha os olhos abertos. O que ele fazia? Ele perseguia aqueles que adoravam a Jesus, aqueles que pregavam Jesus, a ressurreição de Jesus, e ele levava eles presos, matava, ele foi com carta para Damasco para levar todos os cristãos para Jerusalém para ser mortos. E ele pensava que ele fazia aquilo por Deus. Até que ele teve encontro com Jesus e caiu dos seus olhos como escamas. Né? Ou seja, aquela cegueira, o encontro que o homem tem com Cristo Jesus, tira as escamas dos seus olhos. Então, aquela cegueira das coisas espirituais, elas caem. Então, o homem passa a ter o esclarecimento das coisas espirituais, né? Porque andava em trevas, mas se brilhou a luz para ele, na verdade, não existe trevas, né? O que é as trevas, então, se não existe trevas? As trevas são nada mais, nada menos do que a ausência da luz. Se nós apagarmos a luz, então ficamos em trevas. Esses dias apagou a luz da cidade inteira. Apagou. Ficou um A escuridão gente terrível, já né? estava lá na casa da Ficou tudo escuro. Tudo. Ficou trevas, ninguém enxergava nada. Só viu o pessoal na rua, você estava aqui na igreja, saindo da igreja. Foi na segunda-feira. Foi na segunda. E acendia a lanterna do celular e só via lanterna, todo mundo querendo luz, né? Porque quem está em trevas não enxerga. E se andar sem a luz... É como se fosse a ausência de Deus, né? Porque não tem Deus na vida. As trevas são a ausência de Deus. Porque Deus é luz, né? Sim. Deus é a luz. Cristo é a luz. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, então nós, assim como o Saulo de Tarso, nós passamos a enxergar porque agora as trevas não vão permanecer, porque já não existe mais a ausência da luz, já existe a presença da luz em nós. Então, se brilhou para nós a luz, as trevas saíram, né? Ou seja, esse é o passo, o compromisso de todo aquele que aceita Jesus, que aceita o batismo, é ir pregar o Evangelho, toda criatura. É uma coisa que nós não podemos nos envergonhar, é de falar de Jesus, de pregar Jesus para os nossos amigos, vizinhos, parentes. Nós temos que falar de Jesus para eles, né? E o compromisso, a responsabilidade daquele que ouve é crer. E agora, se ele crê, ele precisa fazer dessa fé dele vista em obras. E aí é o primeiro tópico que nós aprendemos, que parte do processo de conversão segue verdadeiro arrependimento? Batismo. Essa é a parte do processo de conversão que segue o verdadeiro arrependimento.
Eu só vou declarar que eu estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados quando eu aceitar me batizar, quando eu fizer este ato de obra da minha fé. Por que Jesus falou? Quem crê, primeiro precisa se crer para depois batizar. Aí Jesus fala, quem não crê será condenado. Lembra que eu falei do ladrão da cruz? Se Jesus falasse, quem não crê e não for batizado, nunca aquele ladrão poderia entrar no paraíso. Por quê? Porque aquele ladrão não foi batizado. Por isso Jesus falou, quem não crer será condenado. Por que ele pôde entrar sem batizar e nós não podemos? Porque ele teve a oportunidade de conhecer Jesus no último momento da sua vida. Então não dava tempo dele se batizar, não tinha como ele descer da cruz, mas naquela cruz ele fez a confissão de fé. Ele fez a confissão. E a fé, o arrependimento, né, na nossa vida, ele só vai ser notório e verdadeiro quando nós confessarmos com a nossa boca. A Bíblia diz que crê em Deus para juízo, mas confessa-se para a salvação. A gente crê em Jesus, crê em Deus, crê em Jesus para juízo, passa pelo juízo. Mas quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, então nós confessamos para a salvação nele. Então, aquele ladrão confessou Jesus, ele fez a confissão de arrependimento, ele disse, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Quando ele falou isso, ele já falou porque ele enxergou a verdade. Não é verdade? Senão ele estaria ali até o último momento dizendo, eu sou inocente, é uma injustiça que estão cometendo. Eu falo, não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ou seja, ele está confessando os seus pecados, né? E uma coisa que nós precisamos entender que temos a luz é que nós precisamos do perdão de Deus sobre os nossos pecados. Confessar os nossos pecados sempre ao Senhor. Ele diz, olha, nós estamos aqui porque cometemos pecado. Mas esse aí nada fez. Aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele estava falando essas coisas, ele não estava falando baixinho como eu estou, pois ele estava numa certa distância um do outro. Então ele falava com o outro ladrão do outro lado, ele falava alto, e todas aquelas pessoas que estavam de frente para a cruz, para aquelas 3 cruzes, eles estavam presenciando, ouvindo a conversa. E ele estava falando, um falando, debochando de Jesus, e o outro defendendo, né? E aí ele falando para Jesus, as pessoas também estavam ouvindo, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele fez a sua confissão de fé diante das testemunhas, que eram as pessoas que estavam ali, e ele alcançou a salvação em Cristo Jesus, por causa que ele confessou Jesus. Se nós nos envergonharmos de Jesus, ele diz que ele também vai se envergonhar de nós diante do Pai. Então nós nunca podemos ter vergonha de falar de Jesus, de maneira nenhuma, né? Por quê? Porque senão ele vai envergonhar de nós. E se ele se envergonhar de nós, se o nosso advogado tem vergonha de nós, ele é o nosso advogado de defesa. Se ele se envergonha de nós, eu tenho vergonha de falar disso daí. Deus, quer dizer, ele está tão errado que até o advogado não vai nem defender ele. Ou seja, se ele se envergonhar de nós, quer dizer que nós estamos fora do plano de salvação de Deus. E esse fora do plano de salvação de Deus é quando nós não confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se alguém perguntar para você o que você é, você é o que você é? Vai falar, eu sou nada. Você está falando como Pedro. Mas você não vai na igreja? Você não é seguidor, né? Não é um cristão? Não, eu não sou nada. Eu vou esporadicamente. Está negando Jesus. Eu preciso confessar, falar, não, sim, eu era um homem perdido, eu vivia no mundo da ilusão, eu vivia no mundo, uma vida de tormento, até que eu tive encontro com Jesus, até que Jesus ele
esclareceu a palavra dele no meu coração e hoje realmente eu sou um cristão porque eu sirvo, aceitei Jesus como meu Salvador. Isso é confessar Jesus diante dos homens. Ele diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai. Olha aí, a responsabilidade que nós temos, né? Nós não temos responsabilidade de fazer com que as pessoas eles creiam, essa não é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é pregar a eles, falar de Jesus, confessar Jesus a eles. Depois, se eles creem, eles serão salvos. Se eles não creem, eles serão condenados. Nós não seremos, porque nós cumprimos a nossa responsabilidade, né? Hoje vocês receberam uma palavra, estão estudando, aprendendo sobre o batismo, para não serem condenados, não é verdade? Por quê? Porque vocês entendem que há uma condenação dentro da palavra de Deus. Talvez alguém chegue lá na frente e diga, mas isso aí não tem nada a ver. Todo mundo, depois que morreu, acabou. Não é verdade. Depois que partir dessa vida, aí começa, por quê? Porque por mais que nós vivamos nessa vida aí 70, 80, que a Bíblia diz que essa é a idade do homem, que passar disso é canseira, enfado, por mais que nós vivamos aí 70, 80 anos, a Bíblia diz que, que nós vivemos um período curto. É um período muito rápido, né? O homem aparece, daqui a pouco ele some, como neblina. Aí, quando nós partimos dessa vida, nós vamos iniciar e começa a eternidade. Vai ter a segunda volta de Jesus, não vai para você? Para os judeus. Para os judeus. Talvez alguém pense, se eu não for arrebatado, depois na segunda volta eu vou. Não existe plano mais para nós gentios. Acabou. O nosso plano de resgate é agora. Terminou, fechou essa dispensação da graça, aí nós saímos do plano de salvação. Nós não alcançamos mais, porque a nossa oportunidade foi dada. Depois Jesus vai ao judeu, a oportunidade por causa da aliança que Deus ainda tem com o judeu. Ou seja, só que o judeu vai ser salvo pela lei. O judeu vai sofrer na tribulação. Depois do arrebatamento, alguns acreditam que durante, outros acreditam que antes, mas eu tenho certeza que antes da tribulação, depois do arrebatamento, vem a grande tribulação. A grande tribulação, né? Ou seja, nosso plano de salvação está em nós ou sermos arrebatados, com Cristo, ou nós partirmos dessa vida com Cristo. Porque mesmo que não aconteça o arrebatamento, depois que nós deitarmos desta vida, ou seja, depois que nós morrermos nesta vida, nós não temos mais chance de se salvar. Nós vivemos para Cristo, com Cristo, partimos dessa vida e estaremos junto com Ele. Se nós não vivemos com Cristo, para Cristo, nós partimos dessa vida e acabou a nossa chance. Depois de morto, não tem como pedir perdão, porque visto que a condenação não é o pecado, não é pelo pecado, mas sim pela falta de perdão, de arrependimento. Depois de morto, não tem como pedir perdão. Então, nós precisamos arrepender enquanto estamos vivos, né? Nós precisamos mudar enquanto nós estamos vivos. O plano de mudança, o plano de arrependimento é nessa vida. Partimos daqui. Depois a segunda vinda, né, de Cristo para o judeu. Ele vem para guerrear contra o anticristo, né, e os seus adeptos. Então nós precisamos entender que essa é a nossa única chance que nós temos de redenção e salvação em Jesus. É essa chance agora. Partiu daqui não temos mais, né? Então a parte do processo de conversão que segue o verdadeiro arrependimento é o batismo nas águas. Depois, nosso segundo tópico foi um questionamento. Jesus e os apóstolos batizavam arrependidos?
Jesus não batizava, né? Mas os seus apóstolos, os discípulos, sim, eles continuavam batizando, né? E Jesus não batiza na água. João falou: eu vos batizo com água, mas após mim vem um outro e ele vos batizará com fogo. Esse é Jesus. Então, eu vou batizar vocês com água. Ainda bem. Quem vai batizar vocês com fogo É é o Jesus. próprio Jesus. E aí vocês devem então buscar o batismo com fogo. Devem pedir o Senhor. A Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Jesus falou para os discípulos: olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Todos foram chamados com uma função na obra de Deus. Talvez vocês pensem: eu nunca vou fazer nada dentro da igreja, nunca vou. De maneira nenhuma. Deus chamou vocês para uma função específica. Mas antes dessa função, precisa vocês serem batizados com fogo. Então, devem se buscar isso aí perseverantemente. Se precisar jejuar, orar mais tempo, deve ser feito para que seja batizado com fogo. Por quê? Porque Jesus falou que seria revestido de poder. Depois seria testemunha em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Por quê? Porque sendo revestido, aí você vai e sai, o ataque vem e você não sofre. Você sofre, mas não desiste, porque tem um revestimento de poder. Esse revestimento é justamente no batismo com o Espírito Santo e com fogo, que Jesus vai te dar. Então, deve-se buscar esse batismo aí, sempre, sem desistir. Depois, terceiro tópico. A vontade de Jesus era que os seus servos continuassem batizando novos discípulos? Você acha que sim ou não? Sim, Jesus, a vontade dele é que eles continuassem e que nós demos continuidade a isso, Nós estamos seguindo a mesma orientação de Jesus aos apóstolos. Lá em Mateus 28 diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós fomos batizados, eu fui batizado, eu estou indo, vocês serão batizados e depois vocês vão, e outros serão batizados. Ou seja, nós temos a responsabilidade de levar a palavra até as próximas gerações. E aí nós cumprimos o nosso papel, a nossa missão, e a outra geração vai dar continuidade à pregação do Evangelho para que ele não seja extinto da face da terra. Porque todos precisamos do Evangelho. O plano de salvação está por meio da palavra de Deus e ela é conduzida através do homem, A palavra de Deus, ela está sendo a responsabilidade hoje da pregação da palavra, somos nós, homens. Talvez alguém espere que venha um anjo pregar. Se descer um anjo do céu e falar comigo, aí sim eu vou aceitar Jesus e vou me batizar. Não vai vir, porque essa responsabilidade Deus direcionou aos homens, O anjo pode até vir, pode até aparecer para alguém, isso aí também não está descartado de acontecer isso, mas para a pregação da palavra é o homem. Os anjos vieram trazer as mensagens no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Hebreus fala que hoje Deus nos fala através de Jesus Cristo, seu Filho. Antigamente falou os nossos pais pelos profetas, Os anjos apareceram aos profetas, entregaram a palavra e eles falaram com os nossos pais, ou seja, as pessoas do Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nos fala por meio de Jesus. Então, pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vem e fala no nosso coração, através de Jesus Cristo, Então, é o querer de Deus. E o tópico de hoje é: por que o batismo é importante? Depois de tudo isso que nós falamos, fica fácil responder essa, E aí? Por que o batismo é importante? Está a resposta no versículo 16 de Marcos 16.
Porque quem não for batizado, sem o batismo, só nos resta a condenação. Ô, pastor, até o batismo, esse Marcos 16 vai continuar, né? A gente vai continuar nesse versículo. Sim, esse é o versículo-chave que nós precisamos carregar no nosso aprendizagem. Por que que o batismo é importante? Né? Porque se alguém chegar para você na rua e disser, mano, você vai se batizar? Vou. Se alguém te questionar, mas por que que o batismo é importante? Aí você vai, qual a resposta que você tem? Se alguém falar, por que que você está se batizando? Para ser salvo. Por que que é batismo? Né? Porque as pessoas questionam. Nós vivemos no meio de uma sociedade e de uma nação laica, onde tem muitas variedades de pensamentos. Né? Tem ateus, tem budistas, tem judeus, tem saduceus, tem espírita, tem masoquista, tem umbandista, candomblista, enfim, tem infinidades de religiões. E cada uma tem um pensamento. Se nós não tivermos um conhecimento em uma base, nós não teremos respostas e seremos confundidos na nossa mente. Por quê? Porque se você não souber responder, eles vão te dar uma resposta e vão tentar confundir a sua mente. Então, a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Por que que eu vou me batizar? Porque se eu não me batizar, eu vou ser condenado. Mas por que que você acha que batizando você não vai ser condenado? Porque eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E a forma de eu revelar essa minha fé em obras é através do batismo. Eu vou ser salvo porque morri para mim mesmo e ressuscitei uma nova criatura. Agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Visto que Cristo é herdeiro da eternidade, eu também sou herdeiro da eternidade com Ele. Que antigamente eu tinha herança de Adão, separação de Deus da morte por causa do salário do pecado. Hoje eu tenho herança de Jesus, a vitória sobre o pecado e a vida eterna e a morada junto com o Pai. Então, essa é a certeza que nós precisamos ter e a resposta que nós temos até para nós mesmos quando vier confusões na nossa mente. Por que você vai se batizar? Porque desde o momento que você aceita o batismo até o dia do batismo, o inimigo vai lançar tanta coisa na mente, ele lança tanta palavra confusa, tanto pensamento. Até fazer desistir. E depois do batismo, aí vocês vão entrar em um outro nível de enfrentamento. Nós vamos aprender mais lá na frente, né? Então, o batismo é importante por quê? O batismo está intrinsecamente ligado ao perdão de Deus, ou seja, está interligado ao perdão de Deus, né? Por causa dos nossos pecados. O perdão de Deus, o batismo está acerca do perdão de Deus por causa dos nossos pecados. E seu dom de salvação. Por meio da sua morte, Cristo pagou esse castigo. Romanos 6, 23 vai confirmar. Alguém pode ler? Romanos 6, 23. Romanos é Novo Testamento, depois de 6, 23, depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos. Achou assim? Seu tá mais fácil, né? Por isso que a gente vai menos lá, mais fácil.
Eu também. Olha, Fernanda achou também. Você encontrou o Novo Testamento, a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias, né? E o Novo Testamento vai de Mateus a Apocalipse. Então, começa em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Tem uma musiquinha, depois vocês baixam e ouçam, que fala a respeito do índice da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. E é bom para a gente gravar. Né? Eu preciso. 6:23. Achei. Show? Alguém vai ler? Quem que vai se habilitar? Eu vou pedir para outro. Porque o salário do pecado? É 6:23? É. É isso? Doutora Ana Clara Vanessa. Então. Romanos 6:23, vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Foi isso que nós falamos, né? O preço do pecado É a morte. a morte. A morte eterna, separação de Deus, né? A ausência da luz, né? Então, quer dizer, por meio da sua morte, Cristo pagou esse castigo. Esse salário da morte, esse salário que nós iríamos receber por causa do pecado, Jesus recebeu quando foi morto na cruz. Mas acontece que ele venceu a morte, travou uma guerra contra a morte. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele passou, ele pagou, ele venceu todas as dores que nós deveríamos sofrer por causa do pecado. Toda a condenação do pecado que era contra nós foi sobre ele. Não é que Deus foi injusto de Jesus vir, Jesus sendo filho de Deus, veio como Deus poderoso, venceu tudo. Não. Jesus veio com os mesmos sentimentos que nós temos. Esses mesmos sentimentos de homem, essas mesmas... só que Jesus, ele é a palavra de Deus. Então ele veio como o filho mais velho, obediente. Ele sabia a missão que ele tinha aqui na terra e ele não desobedeceu em momento nenhum. Ele foi traído, foi ferido, ele foi humilhado, ele foi julgado, ele foi tentado, mas ele não desobedeceu a palavra do Pai. Lá no Getsemane, Jesus disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Enquanto Jesus estava orando no Getsemane, porque ele sabia que dali ele seria levado para a crucificação, iria passar diante do tribunal, iria ser humilhado, iria ser crucificado. Ele estava com um nervoso tão grande que ele começou a suar gotas de sangue. Alguém fala que Jesus chorava gotas de sangue. Não, ele suava gotas de sangue. Porque quando o sistema nervoso ele está tão abalado, os polos são abertos e passa a suar sangue, passa a sair sangue pelos polos, já que não há nenhuma ferida, nenhuma abertura, mas o sistema nervoso está tão... Era esse o sentimento que Jesus estava tendo. Ele começou a suar gotas de sangue. Então ele orando ao Pai, ele dizia: se possível, aparta de mim este cálice. Qual era o cálice? Esse cálice que ele ia beber. Cálice que era para a salvação do homem, que era enfrentar a cruz, que era ser crucificado. Aí Jesus diz: mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Jesus abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Depois que nós aceitamos Jesus, nós precisamos aprender isso, abrir mão das nossas vontades para permanecer na vontade de Deus. E Jesus foi o exemplo, Jesus foi o modelo para nós,
né? Os judeus foram um modelo para as nações antigas, no Antigo Testamento. Jesus foi um modelo para as nações agora no Novo Testamento. Então toda a nossa vida será espelhada em Jesus. Vocês não podem espelhar a vida de vocês em mim, ainda que eu diga, como Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, sobretudo, um dia eu posso partir dessa vida. E aí vocês vão espelhar em quem? Precisam se espelhar em Jesus. Pode seguir o meu exemplo, como eu estou seguindo o exemplo dele, mas ele é o espelho. Então nós temos que agarrar nele. O irmão me convidou, né? Me trouxe para a igreja, eu vou me espelhar. Se esse irmão um dia se enfraquecer e esse irmão desistir da fé, você precisa continuar, né? Por quê? Porque o seu espelho é Jesus e Jesus não desistiu. O nosso espelho, o nosso condutor, o nosso exemplo, modelo é Jesus. Ele não desistiu. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Por quê? Por que ele foi até a morte? Por nossos pecados. Então Isaías diz que o castigo que nos dá a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si a dor que nós teríamos que sofrer, a enfermidade que nós teríamos que ter e o castigo que viria sobre nós. Ele levou sobre si. Então, em Cristo Jesus nós não temos mais isso aí. Não precisamos pagar preço nenhum do pecado. Só vão pagar aqueles que não receberam Jesus, que não receberam a palavra. Jesus é a palavra de Deus, que se manifestou em nosso meio. Conhecida a palavra no Antigo Testamento, a palavra de Deus, o Verbo. Agora nós o conhecemos como Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, né? Então, pelos nossos pecados, na noite da ceia, da Páscoa, antes da crucificação, Jesus abençoou uma taça de vinho e disse a seus discípulos: vinho, cálice, né? Aquele vinho não queria. Quando a Bíblia fala de vinho, vou abrir um parênteses aqui, esse vinho que Jesus transformou da água no casamento e essa taça de vinho que fala no Novo Testamento, não é o vinho com álcool, é o suco da uva. Porque o vinho ele tinha duas classes de vinho. Todo suco de uva naquele tempo era considerado vinho, né? E a uva era a videira, vinha da videira, né? Então a vinha era a plantação de uva